Oi, eu sou a Cat, do Paixão Literária, e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho do que eu achei de A Filha do Rei Pirata. O lançamento agora é de junho, de aventura com romance. Antes de eu falar pra vocês um pouquinho do que se trata essa história, o que eu achei dela, se eu acho que vale a pena ou não ler esse livro, já se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Eu sempre tô tentando fazer resenhas de livros e lançamentos pra vocês o mais rápido que eu consigo. E aqui na nossa descrição a gente tem o nosso link da Amazon. E você comprando este livro aqui ou qualquer outro, você vai estar ajudando cada vez mais o canal a crescer. E aproveita e já deixa um joinha no vídeo caso você goste desse tipo de vídeo. Nesse livro aqui a gente começa com a nossa protagonista procurando um mapa extremamente importante. A nossa protagonista, ela é a capitã da sua própria tripulação, mas ela não é qualquer capitã aí em alto mar. Na verdade, ela é filha do Rei Pirata. O Rei Pirata, ele é um dos caras mais importantes que a gente tem em alto mar. É ele que comanda todo o tráfico de piratas. Ele comanda que navio vai estar em alto mar ou não. Ele comanda basicamente tudo que acontece no mar. Ou pelo menos, em teoria, assim deveria ser. O Rei Pirata, ele é extremamente ganancioso, como praticamente qualquer pirata. E ele tá muito interessado em alcançar uma ilha, que é uma ilha que é praticamente uma lenda. Onde nessa ilha vai ter todas as riquezas e joias e fortunas que qualquer pirata gostaria de ter. O problema é que essa ilha tem um mapa para chegar até ela, só que esse mapa ele não está completo. A gente tem, na verdade, 3 mapas diferentes que eles juntos vão dar a localização dessa ilha. E cada um dos grandes piratas desse mar está com uma parte desse mapa. Tanto que o Rei Pirata ele tá com uma parte desse mapa, só que ele quer as outras 2 partes. E a nossa protagonista, que é filha desse rei, vai ter a missão de encontrar a segunda parte desse mapa. Então a nossa protagonista se deixa capturar pela embarcação inimiga para lá dentro ela procurar aí onde tá esse mapa. Ela sabe que essa segunda parte do mapa tá com esse pirata. Só que as coisas não vão sair tão bem assim quanto a nossa protagonista ela deseja. Primeiro porque ela não sabe exatamente com qual dos piratas que vai estar esse mapa. O que acontece? A gente tinha esse grande pirata que estaria com esse segundo mapa, só que ele foi morto. E os 2 filhos desse pirata meio que assumiram aí a embarcação desse homem. Então a nossa protagonista, no começo, ela não vai saber direito com qual dos 2 piratas ela deve procurar esse mapa. Mas a nossa protagonista vai seguir o livro praticamente inteiro dentro da embarcação inimiga, tentando achar esse mapa. Mas, obviamente, como eu disse no começo do livro, esse daqui não é um livro só de aventura. A gente vai ter, sim, um romance, obviamente, entre inimigos. Então, a gente vai ter muito dessa situação na cabeça da nossa protagonista, dela não saber exatamente do que realmente ela tá sentindo. Porque, ao mesmo tempo que ela gosta de um desses piratas aqui, que deveria ser inimigo dela, ela se repudia completamente por estar gostando de um inimigo dela. Enfim, o livro, ele tem uma premissa bem simples, que é basicamente da nossa protagonista procurando esse mapa num barco inimigo, num lugar onde, obviamente, ela não gostaria de estar, e nem ninguém naquele navio gostaria que ela estivesse lá, já que muitos desses piratas eles vão ter que vigiar ela, ou até mesmo tentar tirar respostas dela, porque esses piratas, obviamente, eles também querem tirar alguma coisa da protagonista. Eles também vão tentar tirar algumas informações sobre o pai dela. E o livro, como eu disse, ele vai dessa premissa bem simples e vai seguir nesse caminho. Esse é um livro bem curto, ele tem 280 páginas, mas acontece bastante coisa durante a história. E, infelizmente, as coisas mais legais sobre esse livro eu não posso contar pra vocês, porque senão seriam grandes spoilers. Então deixa eu já dar minha opinião sobre esse livro. Eu gostei muito dessa história, é uma história muito gostosa, muito envolvente. Pra quem gosta de livros que se passam em alto mar, isso daqui é maravilhoso. Eu adorei todo o cenário que se passa nesse livro, eu adoro livros que se passam em alto mar, ainda mais com piratas, ainda mais tendo romance. Então, pra mim, tudo isso era muito gostoso de ler. Eu gosto muito de toda essa imagem. Assim, se você não gosta muito de cenas que se passam em alto mar, talvez não seja muito esse livro aqui pra você, tá? Porque a gente tem aí um 90% da nossa história se passando realmente em alto mar, né, em navegação. Mas nosso livro ele vai ter muito mais além disso. O nosso livro ele vai tentar trazer algumas reflexões sobre tentar se provar o suficiente para outra pessoa. Porque aqui a gente tem a nossa protagonista tentando provar que ela é boa o suficiente para o pai dela. E a gente vai perceber que os outros personagens também, muitas vezes, eles vão estar tentando fazer isso. Provar que eles são bons o suficientes para outra pessoa e não para si mesmo. E às vezes tentando tomar atitudes que nem sejam da personalidade desse personagem.
Então a gente vai ter algumas conversas assim meio reflexivas em relação a isso, em relação ao o que muitas vezes outras pessoas têm a expectativa que a gente seja, então a gente tenta ser aquilo que aquela pessoa quer que a gente seja. Algumas coisas acabaram me incomodando um pouquinho durante o livro. O primeiro é em relação ao começo do romance que a gente vai ter entre dois personagens aqui. Eu achei muito rápido, tá? Do nada eles estavam apaixonados. Mesmo eles sendo inimigos jurados de morte, do começo, assim, foi muito rápido. Eu achei que eles começaram a sentir coisas pelo outro muito rápido, muito mais rápido do que aconteceria de verdade. Então, se você tá esperando aquele romance que vai se desenvolver ao longo de muito tempo, também não é o tipo de coisa que a gente vai ter aqui. Até porque a gente realmente tem um livro curto, é um livro que as coisas vão ser muito rápidas, o que vai fazer com que o livro seja muito dinâmico, é muito fácil de ler. Eu li esse livro em 2 dias, foi muito tranquilo de ler, muito gostoso. Eu tava muito empolgada, muito interessada durante a história. E apesar de ser um livro que ele vai trazer vários clichês, como por exemplo os dois serem inimigos, a protagonista que ela vai ser aquela personagem esperta que não tem medo de nada, o livro ele vai ter algumas situações que vão acabar fugindo um pouquinho do nosso clichê, e pra mim foi muito gostoso de ler tudo isso. Primeiro essa questão de realmente o livro se passar inteiro em alto mar. Esse é o tipo de coisa que a gente não tá tão acostumado a ver, e que pra mim foi muito, muito gostoso. Tem mais uma coisa que eu adorei em relação ao livro, mas que, como eu disse, eu não posso falar por ser um spoiler, mas que vai trazer um tom um pouquinho diferente, que não é o tipo de coisa que a gente tá tão acostumado a ver nos livros, ainda mais nos livros atuais. Então, foi uma coisa muito gostosa de ler. Eu admito que eu não fui surpreendida pelos plot twists. Tirando um, bem do finalzinho mesmo, os outros todos eu adivinhei antes. Já no começo eu imaginei que seria isso, mas ainda assim, como eu disse, foi uma história muito gostosa de ler, muito tranquila de ler. E apesar de que eu acho que não é um livro perfeito, apesar de que eu acho que o livro talvez tenha deixado algumas pontas soltas, algumas coisas que foram muito fáceis de acontecer, ainda assim, no geral, assim, quando eu terminei a história, eu tava pensando que nota que eu ia dar pra esse livro, porque, como eu disse, foi um livro que eu gostei muito de ler, mas que eu achei que muita coisa talvez não tenha sido tão perfeito quanto poderia ter sido, tão certinho, tão encaixado quanto poderia ter sido. Ainda assim, quando eu parei pra pensar, eu só pensei que foi uma leitura muito gostosa de ler. Foi um livro muito tranquilo de ler. E apesar de não ser um livro perfeito, eu ainda recomendo muito, porque é um livro muito gostoso. É um livro de aventura, é um livro que a gente vai ter uma protagonista que ela é super esperta, super inteligente. Apesar de que eu acho que os personagens, eles poderiam ter um pouquinho mais de maturidade. Inclusive, eu acredito que se a história se passasse com eles sendo um pouco mais velhos, talvez a gente teria algumas coisas que fizessem um pouco mais de sentido na história. Mas ainda assim, como eu disse, apesar de que eu tenho pontos negativos sobre a história, foi um livro muito gostoso de ler. E simplesmente era isso que eu tava precisando. Eu tava lendo vários livros assim que eu tava gostando, mas mediano, sabe? Eu acho que esse é o tipo de livro muito bom pra sair de ressaca literária, um livro muito bom pra quem gosta de aventura, pra quem quer ainda ter aquela pitada de romance, uma protagonista que ela é forte pra caramba, que ela não tem medo de nada, plot twists, alguns que talvez você descubra, mas que acabam fazendo com que outros passem batido e você nem perceba e já tá na sua cara aquilo. Enfim, eu gostei muito desse livro, como eu disse, não é um livro perfeito, mas ainda assim é o tipo de livro que eu recomendo, porque no final o saldo foi positivo. Quando eu parei pra pensar sobre o que eu achei sobre a história, eu pensei, nossa, eu me diverti muito lendo esse livro, sabe? E tá tudo bem, às vezes a gente quer realmente uma coisa que seja só pra gente se divertir. Não precisa ter 1000 reflexões, ou 1000 plot twists, ou coisas que você nunca viu antes, e sim simplesmente um livro que você goste e que te traga essa sensação boa. E foi isso que eu tive com esse livro. Quando eu terminei, tipo, nossa, que livro gostosinho de ler. Esse livro eu não tenho certeza se vai ser duologia, trilogia ou série, mas com certeza vai ter continuações, porque a forma como ele termina o livro, ele dá a entender que vai ter sim uma continuação, apesar de que o que começa nesse livro termina nesse livro. Mas ainda assim, dá pra perceber que vai ter sim continuações dessa história, e com certeza eu vou ler, porque eu gostei muito desse universo, gostei muito da nossa protagonista. Em alguns momentos eu tava meio tipo, como assim? Mas as coisas foram se explicando no geral. Então, como eu disse, como um todo, esse livro foi um saldo muito positivo. Eu recomendo bastante pra quem gosta de aventura, pra quem gosta de romance
e que é um livro aí que fuge um pouquinho desses livros bem hypados que a gente tá tendo nos últimos tempos. Ele é um livro que, apesar de ter aqueles pequenos clichês que eu disse antes, ainda assim vai trazer coisas novas que são muito legais de ler. Então era isso que eu tinha pra falar sobre este livro. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E não se esqueçam que aqui na descrição e nos comentários a gente tem o nosso link da Amazon e você pode comprar este ou qualquer livro, você vai estar ajudando demais o canal a crescer. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.